Essa daqui é a apresentação do trabalho Efluentes Industriais, uso de métodos de tratamento para minimizar impactos ambientais, da matéria de Legislação, Ética Profissional e Cidadania. Ele foi realizado por Camila Alves dos Santos, que vai aparecer daqui a pouco durante a apresentação, e Francisco Ferreira Lima Neto, que sou eu. A pesquisa também foi orientada pelo nosso professor da matéria, Wilson José Gonçalves, e obrigado por assistir. Começamos então a apresentação. A água em si é um recurso abundante no planeta Terra, porém a água potável é um recurso escasso, de forma que, no Brasil, o setor industrial representa aproximadamente 20% da demanda de água potável. O problema é que essa água acaba muitas vezes sendo contaminada durante os processos industriais, de forma que ela é inadequada para descarte no meio ambiente, como também o reuso direto, seja por pessoas ou pela própria indústria. Assim, visando a minimização dos impactos ambientais, a nossa pesquisa teve como proposta o estudo do uso de métodos de tratamento de efluentes industriais, de forma que o nosso objetivo é observar as diferentes formas de uso desses métodos em prol da minimização dos impactos ambientais, como previamente dito, e as possibilidades ocasionadas pela diversidade dos métodos existentes. Os efluentes industriais podem ser definidos como resíduos líquidos provenientes do uso da água potável em atividades fabris. Suas características variam de acordo com a tipologia da indústria envolvida, já que cada uma utiliza uma matéria-prima e possui seus próprios processos de produção. Entretanto, existem algumas determinações comuns para auxiliar na caracterização desses efluentes líquidos. Elas podem ser físicas, apresentando informações como a temperatura, a cor e a presença de sólidos; químicas, apresentando informações como pH, a alcalinidade ou o teor de matéria orgânica; ou podem ser biológicas, com informações sobre a presença de vírus, bactérias ou protozoários. Embora existam essas determinações, os efluentes industriais são uma mistura complexa de substâncias, sendo impraticável obter uma análise completa dos constituintes ali presentes. Então, existem métodos que buscam avaliar a concentração dos contaminantes sem a necessidade do conhecimento acerca da composição do efluente, que são chamados indicadores globais de poluição. No caso das matérias orgânicas, por exemplo, os indicadores são o DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, o DQO, a demanda química de oxigênio, e o COAT, o carbono orgânico total. E além dos indicadores globais, também existem os indicadores específicos que buscam identificar substâncias que sejam mais danosas ao meio ambiente. Os órgãos ambientais, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente no Brasil, eles são responsáveis por estabelecer os padrões máximos para o despejo de efluentes industriais nos recursos hídricos, utilizando para isso os indicadores globais. E apesar da legislação, ainda há ausência de métodos de tratamento eficientes, o que faz com que haja uma busca constante por alternativas para minimizar os impactos ambientais, como é o caso do reuso das substâncias presentes nesses efluentes. Devido à nocividade dos efluentes industriais com relação ao meio ambiente, justifica-se a problemática do desuso de métodos de tratamento maximizam impactos ambientais, de forma que o problema da pesquisa se volta para a abordagem a ser tomada com esse efluente e as consequências dessas ações, sejam por empresas, governos ou afim. E uma coisa a se destacar é que muitas empresas, embora seja ilegal, e na maior parte dos países em que elas atuam, acabam optando por não tratar o efluente da forma adequada, ainda nos casos que elas o tratam, o que representa uma grande ameaça tanto aos ecossistemas quanto à população local, o que não é ideal e pode gerar prejuízos tanto no longo quanto no curto prazo, dependendo da carga de efluente que é despejada em rios, lagos ou afins. A produção de resíduos industriais de natureza líquida com o passar dos anos, ela provocou consequências significativas aos recursos hídricos. Essas complicações, elas foram contidas por meio do estabelecimento de leis que determinaram a concentração de poluentes máxima permitida para a efetuação dos despejos. Entretanto, nesse contexto, o uso de métodos de tratamento para minimizar os impactos ambientais ainda tornou-se um instrumento de debate, mesmo sendo considerado uma atividade tida como uma solução ecológica para essa situação. Nesse sentido, a pesquisa trouxe como questionamento
Como devem ser realizados os tratamentos de efluentes industriais e de que maneira isso pode impactar o meio ambiente. E para a solução dessa problemática, foram apresentadas 3 hipóteses. A primeira hipótese diz respeito ao não tratamento de efluentes industriais, visto que o seu despejo em locais com recursos hídricos abundantes faria com que houvesse a dispersão dos poluentes contidos no despejo, o que é um pressuposto inviável, já que o despejo de efluentes sem tratamento continuaria a prejudicar o meio ambiente e, além disso, existe a obrigatoriedade na realização do tratamento de efluentes industriais que foi determinada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. A segunda hipótese diz respeito ao tratamento geral de efluentes, ou seja, para todo efluente produzido em uma indústria, os mesmos procedimentos de tratamento seriam utilizados, sem levar em consideração a composição destes. A aplicação de um método de tratamento voltado para apenas uma das naturezas apresentadas, física, química ou biológica, ou para apenas um dos componentes, é ineficaz, porque com isso apenas parte dos poluentes seriam removidos do efluente. A terceira hipótese tem como proposta o uso de métodos específicos de acordo com os poluentes presentes nos efluentes, com o objetivo de fazer com que o tratamento das águas seja eficiente e minimize a degradação dos recursos hídricos. Essa solução é tida como eficaz, uma vez que propicia a remoção dos poluentes de diferentes naturezas e constituintes, fazendo assim com que a água residual atinja os valores máximos de contaminantes permitidos com facilidade. A metodologia de estudo foi iniciada por meio de uma pesquisa, onde se buscou aperfeiçoar os conhecimentos gerais sobre a temática. Em seguida, deu-se a formação do banco de dados por meio de plataformas digitais como a Cielo e o Google Acadêmico, onde, por meio dos artigos encontrados, foi necessário observar a ideia geral de cada um e compreender a relevância para cada situação de uso que seria utilizado dentro da construção do artigo. Por fim, foi necessária a utilização da estrutura prevista para a execução do artigo científico pela ABNT para a formação do título, do subtítulo e também para as etapas seguintes, como a composição do resumo, da introdução, do desenvolvimento acerca do objeto de estudo, para a problematização e também para o trabalho com as hipóteses e construção dos tópicos seguintes, como dos resultados, das discussões, das conclusões e também das referências envolvidas. Partindo-se assim para os resultados, foi observado que os métodos de tratamento em si já existem, embora o progresso ainda vá ser feito e esteja sendo feito para as necessidades atuais da indústria. Os métodos de tratamento existem, de forma que só cabem às indústrias utilizá-los, às empresas, e um fator que acaba sendo decisivo se uma empresa utiliza dele ou não é a acessibilidade dos equipamentos, ou muitas vezes o custo daquele tratamento de acordo com a sua eficácia e o quão estrita é a legislação local. Outro fator muito importante a ser observado é que o meio ambiente, embora ele apresente uma degradação relativamente alta do poluente presente no efluente industrial, chegando a 90%, ele não é capaz de contaminar a ponto de chegar, por exemplo, às regras estabelecidas pelo CONAMA de descarte máximo da concentração de um certo poluente, por exemplo. De forma que isso simplesmente representa que, embora o meio ambiente consiga se virar de certa forma com os poluentes, ele não consegue o suficiente para se proteger dos impactos ambientais, ele não é autônomo o suficiente. De forma que, caso o despejo ocorra de forma regular, mesmo que aquela concentração de compostos se dissolva e se degrade, ela ainda vai estar muito mais alta do que o ideal, o que mostra que o tratamento realmente precisa ser realizado. Outra alternativa que se mostrou muito interessante foi o reuso dos compostos do efluente à água. Embora alguns tipos de efluentes não apresentem tanto essa característica, efluentes têxteis, por exemplo, que compõem fósforo, se mostraram eficazes na reutilização para técnicas como fertirrigação de lavouras, etc. De forma que o efluente industrial, por ser basicamente água, mas compostos de uma forma bem complexa, caso ele sofra adequação para essa atividade de reutilização, ele mostra um grande potencial, como também outras atividades como resfriamento ou, dependendo da situação, lavagem, se mostram utilizáveis, o que pode ser interessante tanto de um ponto de vista ecológico, pois está sendo evitado o direcionamento direto desse efluente para o meio ambiente,
como também economicamente essa água ou esse recurso que ficou no efluente deixou de ser jogado fora, o que pode ser interessante do ponto de vista econômico como qualquer outra situação. O maior destaque é que esse efluente não precisa ser tão rigidamente tratado comparado com caso ele seja descartado em rios ou lagos, etc., porque ele simplesmente precisa ser adaptado para a necessidade daquela situação. Se você vai realizar um resfriamento, você precisa pesquisar, obviamente, e ver de acordo com qual grau de poluição aquele efluente não causa dano às suas máquinas, por exemplo. Porém, dependendo da situação, caso esse efluente você consiga utilizar ele, pode ser muito mais barato, em vez de usar água potável, você usar uma água decorrente de uso industrial, como também acaba ajudando na sustentabilidade. Retomando o que já foi dito, o problema do estudo ele foi caracterizado pelo questionamento: como devem ser realizados os tratamentos de efluentes industriais e de que maneira isso pode impactar o meio ambiente? E a solução proposta para esse problema diz respeito ao uso de métodos de tratamento específicos, tomando como parâmetro os poluentes presentes nas águas residuais e as suas composições, abrangendo os constituintes de natureza física, química ou biológica. Dessa forma, seria possível obter tratamentos eficientes e que efetuassem, de fato, a minimização da degradação dos recursos hídricos. Seguindo, o objetivo da pesquisa ele foi definido como observar o uso de diferentes métodos de tratamento para efluentes industriais, buscando escolher os procedimentos mais adequados de acordo com os poluentes envolvidos, para que ocorra a minimização dos impactos negativos nos meios hídricos. Tendo em vista o problema, a solução e o objetivo, é possível perceber que o objetivo foi cumprido e que responde ao problema, uma vez que, através da observação dos diferentes métodos para efluentes industriais e por meio das informações obtidas acerca do objeto de estudo, é possível reconhecer a maneira adequada de se realizar o tratamento, que seria por meio de métodos específicos, a necessidade desses métodos e também seu impacto no meio ambiente. O efluente industrial não deve ser descartado diretamente à natureza, pois ele representa uma ameaça para o equilíbrio ambiental. Não devemos nos limitar, porém, à ideia de que ele deve ser simplesmente tratado para o descarte, pois o efluente, por ser água e mais outros compostos, ele contém um potencial de reutilização relevante, de forma que, por meio do uso de métodos de remoção de compostos, a reutilização é viabilizada, de forma que tanto a água quanto os elementos podem ser redirecionados para atividades industriais, atividades da indústria agrícola também, entre outras, o que pode cortar tanto os gastos com o tratamento quanto os gastos com a aquisição dos recursos presentes nesse efluente, pois ele vem de segunda mão. Dessa forma, cabe às empresas e aos governos locais buscarem pela sustentabilidade, de forma que as empresas devem tanto seguir a legislação local quanto buscar pela emissão mínima de poluentes e o reaproveitamento máximo de compostos, como também o governo local deve, cada vez que possível, tornar mais estritas as legislações, com o intuito de que os efluentes industriais, assim como outras atividades humanas, causem o mínimo de impacto possível ao meio ambiente.